Muito bem-vindo ao nosso canal do Jornal BR News. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Lembre-se então, se você gostar do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e também faça os seus comentários, tá bom? Bom, para essa conversa nós convidamos o Dr. Paulinho Pereira, ele que é médico em Taubaté, Dr. José Paulo Pereira, conhecido pelos amigos e pelos pacientes como Paulinho Pereira. Ele é referência em Taubaté, tanto pelo conhecimento da medicina, mas também pela forma diferente com que ele atende os seus pacientes. Da forma tradicional, da forma antiga, né? A moda antiga. O médico que vai além da medicina. Muito obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E também por nos receber na sua casa, né? Opa, eu que agradeço, fico feliz com isso. Falar em medicina para mim é uma alegria, porque a minha vida inteira foi fazendo medicina. Então, se você me dá a chance de vir aqui no seu programa, que tem um alcance aí, que eu não sei nem onde chega, para falar de medicina, isso é um grande prazer. Quanto ao Paulinho Pereira, eu fico feliz também pelo Paulinho Pereira, porque no tempo de faculdade eu era o Paulinho Taubaté. Ah, é? Beleza. Então, se eventualmente algum amigo, algum colega de faculdade estiver vendo o programa, vai se lembrar que eu era o Paulinho Taubaté, lá na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. O senhor fez faculdade no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, Praia Vermelha, Faculdade Nacional de Medicina, com muito orgulho. Então eu vou aproveitar, já que o senhor deixou começou com esse assunto, como é que uma pessoa descobre essa vocação para a medicina? Hoje em dia está difícil, né, para o jovem descobrir que profissão exercer, né? Como é que o senhor descobriu? Como é que tocou isso? Veja bem, agora eu já posso dizer isso, porque eu já estou velhinho, final de carreira, não pode parecer mais demagogia, porque se falasse isso lá atrás, pois está fazendo campanha, está fazendo demagogia. Mas eu, com toda sinceridade, o que me levou a fazer medicina foi uma maneira em que eu vi que seria a profissão onde mais eu poderia atender as pessoas, quer dizer, onde mais eu poderia levar meu trabalho para atender pessoas, para atender carentes, atender necessitados. E foi isso que me motivou, quer dizer, toda profissão é boa, toda profissão é interessante, toda profissão tem o seu valor. Eu gostei de medicina por isso, eu gostaria de atender as pessoas. Na verdade, eu tenho, para mim, dentro do meu sentimento, duas vocações. Uma vocação para a arte, para as coisas da arte, de cinema, de pintura, de literatura, e outra para a medicina. E eu procuro, dentro do possível, escrever minhas crônicas, escrever meus contos. E faço medicina, que é o meu trabalho, que é a minha profissão. Inclusive deixar registrado alguma coisa, né, para poder continuar colaborando, né? Isso é então, é sempre um prazer. Então, como eu digo, voltando ao início dessa fala, estar falando de medicina com você hoje aqui é um orgulho muito grande, é uma satisfação muito grande. Eu fico contente. Bom, os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui: depressão, hipocondria, doenças psicossomáticas. Na sequência a gente continua com estética, eutanásia, mais médicos. A gente vai querer saber a opinião do doutor sobre isso, planos de saúde e outras questões. A gente abriu na internet um espaço para que as pessoas mandassem perguntas. Então a gente vai ter alguns vídeos também de pessoas que mandaram perguntas e a gente vai seguindo, tá bom? Você pode deixar seu comentário, lembre-se disso. Bom, eu vou começar aqui, antes de fazer a primeira pergunta, doutor, lendo um post que eu peguei na internet, que eu achei muito interessante sobre esse assunto da depressão, ou da hipocondria, que o senhor vai nos explicar aqui. Olha só que interessante. Essa pessoa não é tua paciente, tá? Sim. Foi num fórum de discussão sobre saúde. Sempre que estou muito triste ou decepcionado com a vida, costumo marcar uma consulta em algum médico, pois o simples fato de aguardar a hora da consulta na sala de espera já me abre o apetite e volto a ter vontade de comer. Tenho anorexia, um dos problemas que enfrento no momento que surgem grandes dificuldades. Mas a simples consulta ao médico e falar-lhe qualquer coisa já me cura. Pena que alguns poucos ignorantes não conseguem entender o que o paciente veio buscar ali naquele dia. Abraços a todos, Miriam. Isso é comum? Olha, veja bem, isso é importante e aí reforça uma coisa que você disse do médico mais antigo, que preserva, acima de tudo, a relação médico-paciente. Quer dizer, saber medicina, todo mundo sabe, quem estuda aprende, quem estuda sabe o fundamento das coisas. Mas exercer é uma coisa mais diferente.
Exercer a medicina é saber, é conseguir ler, conseguir captar o sentimento do cliente, o sentimento do paciente. O que aquele paciente está naquele consultório hoje? Por que ele veio hoje? O que o traz aqui? O que é a sua necessidade? O que ele está precisando? E se a gente conseguir criar uma integração entre aquilo que ele está precisando e aquilo que a gente pode dar, cria a relação médico-paciente. E à medida em que essa relação médico-paciente se encaixa, o paciente vai ser beneficiado e o trabalho da gente vai ser compensador. Você vai ficar satisfeito porque atendeu a uma pessoa. E essa relação médico-paciente pode começar no consultório, pode começar com o nome. Eu ouvi o nome fulano, esse médico já atendeu um amigo, esse médico já atendeu um parente. Então esse médico com certeza vai me dar um alento. Só o fato dela se referenciar àquele médico já significa que ela achou um caminho, que ela achou uma trilha. E isso pode ser para ela alguma coisa já benéfica, no sentido de que eu vou me curar, eu vou me livrar do mal que está me acometendo. Então, isso que ela falou tem fundamento, sim. O fato da pessoa estar dentro do consultório do médico, ela já está ali meditando, com certeza pensando no seu problema, com certeza imaginando o que será dito, qual será o diálogo dela com o médico. E isso já é uma terapia, isso já é uma maneira da pessoa começar a se curar. Olha só. Então vamos entrar nesse assunto, acho que está um pouco relacionado à depressão, também aquela coisa da hipocondria. Eu vou passar um vídeo da senhora Liette, que é de Taubaté. Vamos assistir. Meu nome é Benjamin. Meu é Liette. Boa tarde, em primeiro lugar, doutor Paulo. Eu gostaria de saber sobre depressão. Como que a gente descobre que uma pessoa realmente está com depressão? Pois não, Liette, é um prazer responder a sua questão. Depressão é uma coisa muito chata, muito triste, muito ruim. A pessoa deprimida é uma pessoa que está fora da realidade da vida, considerando-se que a vida é alegria, vida é paz, vida é amor, vida é felicidade. A pessoa deprimida, a pessoa não tem esse sentimento de felicidade. Ela se sente triste, ela sente sem perspectiva, ela sente sem nenhum caminho a seguir. Então, é uma pessoa doente. O que acontece? Alguma coisa acontece nas transmissões nervosas dessa pessoa, que os impulsos nervosos não chegam ao cérebro dessa pessoa como chega dos outros. Então, há bloqueios, há situações em que tudo aquilo que aquela pessoa capta do que está acontecendo é diferente. Então não cria aquela harmonia de raciocínio, não cria aquela harmonia de sentimentos. Então as coisas começam a ficar negativas. E a pessoa deprimida é uma pessoa que é negativa, ela não vê alegria, ela não vê felicidade, ela não vê paz, ela não vê amor, ela não vê nada de bom. É claro que isso aí tem que ser tratado, é uma coisa tratável, mas se não for tratado, corre-se o risco dessa pessoa chegar no extremo. A pessoa muito deprimida comete suicídio. A causa dos suicídios são as depressões. Então a pessoa deprimida, sem perspectiva, sem remédio, sem nenhum alento, ela prefere dar fim na vida. Viver para ela está sendo uma dificuldade, está sendo um sacrifício. É mais fácil para ela dar fim à vida. Claro que nós todos, a sociedade como um todo, a família e o médico principalmente, tem que fazer tudo para que não chegue nesse ponto. Então tratar essa pessoa, há medicação, há conselhos, há psicoterapia, há uma série de recursos que faz com que essa pessoa viva bem. Tome o remedinho, às vezes precisa tomar remédio por muito tempo, toma, se precisar tomar por anos, toma o remédio por anos, não tem importância. O que não pode é relaxar, porque o médico tem que adaptar a dosagem do remédio adequada para aquela pessoa, de acordo com a idade, de acordo com o peso, de acordo com o grau de depressão, e essa pessoa vai viver bem, ela vai sair disso e vai se curar e vai viver perfeitamente bem como qualquer outro. Doutor, como é que o médico, normalmente o clínico geral é aquele que recebe primeiro o paciente, né? No seu caso, o senhor é clínico geral e gastroenterologista, é isso? Mais clínico, né? Mais clínico, né? Como é que ele detecta isso à primeira vista, assim? E tem relação a hipocondria com a depressão ou são doenças completamente diferentes? Deve ter alguma relação bioquímica lá nas transmissões nervosas, mas veja bem, o médico clínico, quando o doente entra no consultório, o doente entrou, está em pé na sua frente, você já está vendo esse doente. A fisionomia desse doente, a atitude desse doente, a maneira dele se relacionar com você, você já está percebendo. O deprimido tem a cara triste, ele tem a cara murcha, ele tem a cara fechada.
E a maneira dele ver, geralmente ele tem essa fisionomia e ele está apático, ele está não querendo nada, ele disfarça, ele olha para o outro lado, ele não quer encarar você porque ele está muito triste e ele não consegue o bom relacionamento, ele não consegue manter um diálogo satisfatório, gostoso, porque ele está triste, ele está magoado, ele está em angústia. Então a gente percebe isso à medida que vai conversando. E às vezes o doente começa tímido, a gente vai procurando e ele vai abrindo o jogo, vai começando a conversar e você começa a perceber que aquela coisa está acontecendo. Então, veja bem, existe muito de depressão reativa, uma depressão porque o indivíduo teve um choque qualquer na véspera, ou algum problema qualquer, o falecimento de uma pessoa querida, ou um negócio que não deu certo, a pessoa fica triste. Isso não é depressão, isso é momento de tristeza que todo mundo tem. Isso é uma coisa que é normal, todo mundo tem, e não deve nem ser medicado, isso deve ser resolvido naturalmente. A pessoa tem que no dia seguinte acordar direito, pensar no problema, ela própria analisar o problema e continuar caminhando. Quando aquilo começa a ficar mais frequente, mais intenso, mais profundo, aí a pessoa começa a ficar deprimida. Muitas vezes é decorrente de um desajuste qualquer que uma boa psicoterapia resolve. Um bom psicólogo pode ajudar bastante, e ajuda sempre muito a resolver esse problema. Vai caminhando até que chega num ponto que precisa de remédio. Então você dá o remédio para essa pessoa, e esse remédio vai desde aquele remédio que eu, clínico no consultório, consigo dar para a pessoa e a pessoa viver bem, resolver o problema, como chega num ponto que precisa de um psiquiatra, precisa de uma medicação mais agressiva, mais intensa, de qualquer maneira precisa tratar esse paciente. Se esse paciente não for tratado, é um mal muito grande que está se fazendo a ele. Isso porque isso ainda acaba gerando outras doenças, né? Gera outra doença e além daquilo que eu falei, uma pessoa deprimida, intensamente deprimida, pode ir ao suicídio, que é uma coisa que ninguém pode imaginar isso como coisa possível. Então você tem que tomar cuidado. E aquele paciente que pode ser tratado tem que tratar permanentemente até que aquela pessoa se recupere. Então é um tratamento geralmente prolongado, geralmente longo. É uma coisa interessante que o paciente precisa, de modo geral, porque existe uma certa cultura de que você ir ao psicólogo, você tomar remédio, é coisa de louco. Existe esse preconceito, existe esse estigma de que remédio, psicólogo é coisa de louco. Não é nada disso. Psicólogo é um profissional que todo mundo devia usar. Psicólogo, todo mundo tem lá um dia o seu motivo, tem lá um dia sua mágoa, um dia qualquer seu conflito. Um psicólogo ajudaria muito você a resolver isso. Então, uma pessoa que está se sentindo mal, procura um psicólogo, ajuda bastante, entendeu? Com certeza vai evitar que isto evolua para precisar de remédio. Então, é uma integração de profissionais que pode fazer com que essa pessoa se beneficie muito desde que seja feito o tratamento. Isso é muito boa dica que o senhor deu. Eu vou passar para o próximo assunto, pegando o gancho, que são essas questões das doenças geradas por outras doenças, né? Então, ou até mesmo nessas doenças psicossomáticas, né? Eu vou aproveitar e vou colocar um vídeo de duas pessoas que fizeram a mesma pergunta, a Josimeire Santos e a Denise Testa. Vamos assistir um vídeo ali, rapidinho. Tudo bem? Eu gostaria de saber, o nosso estado psicológico, ele pode afetar a nossa saúde? O nosso estado psicológico pode afetar a nossa saúde? Denise e Josimeire, essa pergunta é interessante, porque na verdade você pergunta se um problema psicológico pode afetar a saúde. Na verdade, um problema psicológico já afetou a saúde. A saúde é uma integração. Existe uma definição feita pela Organização Mundial da Saúde, que perfeita saúde é o perfeito bem-estar físico, psíquico e social. A pessoa fisicamente bem, psicologicamente bem e socialmente bem será uma pessoa sadia. Então, subentende-se que doença é a quebra dessa harmonia. Quer dizer, se a pessoa não está bem fisicamente, ou não está bem psicologicamente, ou não está bem socialmente, ela está doente. Aí vai manifestar nela, cada uma com a sua condição de manifestação. Pode manifestar uma doença em determinado segmento do corpo, determinado aparelho do corpo, dependendo daquilo que ela tem. Mas é evidente, a pergunta objetivamente é isso. Uma condição psicológica atinge a saúde física? Sim. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa tensa pode ter hipertensão.
Uma pessoa tensa pode ter dor de cabeça, pode ter sintomas. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa tensa, aumenta a acidez, pode criar problemas digestivos. Pessoas que têm problemas emocionais há muito tempo, pode ter problemas do intestino, pode ter prisão de ventre, pode ter formação excessiva de gases. Quer dizer, então tudo isso está integrado. Quer dizer, a saúde psíquica, o estado emocional tem influência direta na saúde física, naturalmente. E como que a gente colocaria aí o social? Evidente que se a pessoa tem um problema social qualquer, um problema no emprego, um problema no trabalho, um problema no trânsito, um problema na vida, aquilo afeta o estado psicológico dela, que vai afetar o processo físico. Então isso é uma integração e cai bem dentro da definição da Organização Mundial da Saúde, que saúde é perfeito bem-estar físico, psíquico e social. Mas o senhor crê que toda doença tem um fundo psicológico realmente ou não? Veja bem, isso aí seria o extremo, né? Seria o extremo da coisa. Uma vez, num debate, o indivíduo estava falando isso, que toda moléstia tem um fundo psicológico. Aí alguém perguntou para o debatedor: escuta, mas se eu pegar gripe? Ele respondeu: os vírus estão aí, pega quem quer. É verdade, então é isso. Claro, veja bem, o indivíduo doente, o indivíduo que está tenso, que está ansioso, ele perde a resistência, a baixa imunidade. Então o indivíduo que tem, nós temos vírus e bactérias no nosso corpo convivendo normalmente, em perfeita harmonia. Um dos exemplos mais frequentes, mais comum, é a infecção de garganta. Nós temos bactéria na garganta. Se você puser uma espátula lá, olhar no microscópio, vai ter bactéria. Só que ela não está afetando você. Ela está ali convivendo com você, aproveitando a sua sobra, sem que você fique doente por conta dela. Por quê? Porque o seu sistema imunológico bloqueia. O seu sistema imunológico não deixa aquela doença afetar você. Vai que, de repente, você fica ansioso, preocupado, nervoso, aborrecido, triste, etc. A sua imunidade cai. O seu sistema imunológico fica frágil, porque ele vai ter que desenvolver energia no sentido de combater aquilo que foi acometido. Esta queda do estado imunológico faz com que você fique doente. Quer dizer, aquela harmonia que existia entre as bactérias, o que estava na sua garganta, e você perde, aí a bactéria penetra e faz. Um outro exemplo muito comum que todo mundo conhece, mas talvez ninguém saiba como, é uma doença que tem uma certa frequência, que é o herpes zoster. Herpes zoster é uma doença causada pelo vírus da catapora em pessoas que já tiveram catapora, e aquele vírus fica no corpo. Ele permanece no corpo da gente, está com a gente aqui, etc. E convive com a gente perfeitamente bem. Lá um dia, por qualquer razão, você tem uma crise, baixa imunidade. Bom, mas no dia seguinte você está com herpes zoster. Entendeu? Então isso eu acho que explica direitinho a pergunta da nossa amiga Josimeire e Denise Testa. Denise. Eu vou aproveitar então, eu vou para um assunto já na sequência disso daí, que agora um termo que está se usando muito na discussão da saúde pública são os determinantes sociais dos processos saúde e doença. Sim. Então, para resumir, eu peguei aqui um exemplo de uma pesquisa que foi realizada com 15 mil executivos brasileiros, para apontar as 10 principais doenças que eram mais frequentes entre eles. Então, o fato que chamou atenção na pesquisa foi que 95% desses executivos se alimenta mal, por conta, acho que, da vida, né? Da correria da vida. Então, grande parte deles sofre de colesterol alto, ansiedade, dores de cabeça, pescoço, ombro e nas costas também, problemas nas costas, asma, rinite e alergia a pelos, sendo que boa parte deles tem aqueles pets. Então, e também insônia. Enfim, o meio que a gente vive, ele realmente influencia a nossa saúde. Eu vou até colocar mais uma pergunta agora da Rosemary Dalmasi. Vamos dar uma olhada na pergunta. Um ambiente de trabalho agitado e barulhento pode fazer mal à saúde? Como eu faço para mudar isso sem precisar mudar de emprego? Olha, a pergunta se o ambiente faz mal para a saúde e o que fazer para ter saúde sem precisar sair do emprego, complica um pouco, porque vai depender de uma série de fatores. Mas o fato é o seguinte: ambiente de trabalho complica a saúde, sim, desde que esse ambiente de trabalho não seja correto, não seja decente, não seja
harmônico. Hoje em dia existe uma necessidade muito grande de vencer etapas. Hoje em dia qualquer empresa que tenha cria etapa, e etapas que naturalmente às vezes, na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, são etapas corretas, etapas para estimular, mas em algumas vezes são etapas cruéis, etapas que suga o sangue do fulano, tira tudo o que o indivíduo tem, se tornando impossível ele atingir aquela etapa, mas existe aquela cobrança. E numa situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, por exemplo, que ninguém quer perder emprego, a situação econômica do país está caminhando mal e a perda de um emprego significa uma desgraça muito grande, o indivíduo fica numa aflição, um medo terrível de não cumprir aquela etapa e não cumprindo aquela etapa ser sacrificado no seu emprego. Então ele faz um esforço sobre-humano. Então ele se esforça muito mais do que ele pode, ele se esforça muito mais do que ele deve se esforçar. E o patrão também, com certeza, tem a etapa dele para vencer. Então cria um ciclo vicioso de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O indivíduo não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue ter descanso. Então ele vai para a casa dele na noite para ele dormir, para ele descansar, para ele acordar no dia seguinte disposto. Ele não dorme bem, ele dorme contraído, ele dorme duro. No dia seguinte está com dor nas costas. Aí ele acorda com dor de cabeça, aí ele acorda com salivando, ele acorda com acidez, ele acorda passando mal, de repente a pressão dele subiu. Então é uma situação muito complicada daquele clima de trabalho. Quer dizer, então hoje em dia essa ideia da economia hoje em dia, do processo administrativo, de criar etapas e cada vez mais para que haja rendimento cada vez maior, é interessante porque, claro, rende mais quem está trabalhando nisso, mas também tem o lado humano, o lado da crueldade que se faz com o ser humano, exigindo dele mais do que ele pode cumprir às vezes. E ele, para não perder a oportunidade de ter aquele trabalho, ele se desdobra mais do que deve. Claro que isso desgasta, isso sacrifica. Inclusive no sentido de que no fim de semana que ele podia estar com o filho, se divertindo, criando aquele ambiente domiciliar gostoso, agradável, satisfatório, ele está tenso, ele precisa dormir o dia inteiro para poder socorrer aquilo que ele fez na semana. Então isso eu acho que é a pergunta, quer dizer, o ambiente de trabalho complica. Agora, como a moça falou, como é que ela faz para resolver sem precisar largar o emprego? Tem que conversar com o patrão. E o patrão também tem que entender que se ele criar um ambiente de trabalho mais harmônico, o rendimento também é maior. Isso é uma questão de medicina social importante. Normalmente as empresas hoje têm psicólogos, têm o RH das empresas trabalha com isso, no sentido de criar uma boa condição de trabalho. Todo mundo sabe, isso é uma coisa instintiva, que se você trabalha no local onde você é bem recebido, onde você trabalha com alegria, trabalha com firmeza, você tem interesse em progredir, tem interesse em evoluir, tem interesse em render mais. Se for um sacrifício exagerado, vai chegar um ponto em que pode haver até sabotagem. Eu não aguento mais esse emprego, não aguento mais esse patrão, não aguento mais esse serviço, e eu começo a relaxar. Então isso aí é a questão de encontrar o bom termo, encontrar o equilíbrio, encontrar a harmonia para que todo mundo vença. A empresa progrida, o emprego seja mantido, o rendimento do empregado seja satisfatório, para que ele trabalhe alegre, para que a família dele seja alegre com ele, para que ele possa passear com o filho, para que ele possa ir no futebol no fim de semana. Momentos de lazer, né? Lazer, para ele poder viver em paz, gente. A finalidade do homem na terra, no mundo, é fazer com que a vida seja agradável, que a vida seja alegre. O trabalho faz parte disso, o trabalho é uma alegria, ter trabalho é uma alegria, ter trabalho é um prazer. Ninguém quer ser vagabundo e ninguém gosta de vagabundo. Temos que trabalhar e ter harmonia no trabalho. Produzir, exato, mas isso tem que ser em níveis de bom senso, nível de equilíbrio, para que todo mundo aproveite bem dessa condição. Porque o que a gente tem visto muito é que as pessoas acabam recorrendo a calmante, a medicina tem um papel importante nesse momento aí, ou é mais importante que a pessoa se volte para ela mesma e vai fazer isso que o senhor fez? Olha bem, as duas coisas são válidas. Quer dizer, a medicina, quando o sujeito estiver muito tenso, muito preocupado, com dor de cabeça frequente, precisa de remédio, precisa tomar remédio, precisa pelo menos de uma orientação, precisa menos de uma conversa com o médico, uma conversa com o psicólogo. Isso faz parte, ele tem que, mas ele próprio
tem que também tentar verificar a condição dele, o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo para minha família, o que eu estou fazendo para minha vida. Isso que eu estou fazendo é bom para minha família, é bom para minha vida ou não? Eu preciso arranjar uma alternativa. Acho que essa é a sugestão aí para a Rosemary. Exato, eu preciso arranjar uma alternativa. Se o meu trabalho está sendo doentio, se o meu trabalho está sendo nefasto para mim, eu não posso continuar ali porque eu vou me machucar. Então vamos lá, vamos progredir também, vamos arranjar outra etapa. Vamos arranjar uma etapa diferente, vamos mudar de vida, vamos mudar de trabalho. E aquele patrão que exige de você além do que fica com a família dele. Uma situação difícil. É difícil. Uma situação complicada. Bom, a gente falou em medicina, em uso da medicina, a gente tem essa questão dos executivos, né, qualidade de vida e tal. Queria entrar nesse assunto do plano de saúde com o senhor. Porque a gente vê hoje essa luta dos clientes com os planos, dos planos com os médicos, né? Qual seria a sugestão do senhor na hora da pessoa contratar um plano de saúde? Quais são as suas dicas nessa questão? Veja bem, plano de saúde hoje em dia está ficando uma coisa complicada, porque as exigências da ANS estão ficando cada vez maiores. A parte financeira de todos os planos de saúde está ficando cada vez mais difícil. A medicina está cada vez mais cara, cada vez mais difícil de exercer. Surgem equipamentos novos, surgem exames sofisticados, todos eles bem caros, bastante caros. E isso está fora da previsão de qualquer plano de saúde, porque a ANS exige que se dê determinada coisa. Atendimento. Recente tem aquela história de um indivíduo da USP que criou um remédio que, segundo ele, cura câncer. O usuário foi à justiça, o juiz deu a ele o direito de receber aquele remédio que nem está aprovado, nem está ainda sedimentado, aquele remédio não passou pelos testes necessários. Então, se me perguntarem, aquele remédio é bom? Eu não sei, talvez seja, talvez não seja, mas não pode ficar usando assim, sem saber como é que está, sem fazer todos os testes, porque isso é muito sério. Eu posso estar criando uma encrenca muito grande para o paciente no futuro, deixando de fazer um tratamento que seria mais correto, usando um tratamento que ainda é experimental. Mas a justiça obrigou a fazer isso. Assim é com todas as outras coisas. Eu quero colocar uma determinada prótese no indivíduo. Por que eu vou colocar aquela prótese no indivíduo? Tem que ter um grupo de médicos da especialidade que analise para saber se aquilo é válido. Porque existe, praticamente todos os médicos são corretos, mas no meio desses todos, dizem que em toda a comunidade 4% não presta. Será verdade isso? Dizem que é assim. Né? Tem lugar que é mais, né? 4% dos padres, 4% dos advogados, dos juízes, dos homens de televisão, dos cinegrafistas, diz que 4% não presta. Se tem 4% que não presta no meio, já é um estrago. Então, se tiver 4% querendo colocar uma prótese sem necessidade, aquilo é uma despesa muito grande. Tem prótese que custa 100 mil reais, 120 mil reais, 80 mil reais. E aquilo é uma despesa que a ANS exige que faça, senão vai à justiça, o juiz dá um despacho. O juiz não entende que aquilo pode ser bom ou ruim, não entende por que fazer aquilo, mas ele dá um despacho para fazer aquilo. Então, aquilo acaba sendo uma despesa muito grande, o plano de saúde fica numa dificuldade tremenda para suprir as suas despesas. Então, isso dificulta a prestação de serviço. Então, chegando agora no ponto da sua pergunta, que plano escolher? Um plano que haja com racionalidade. Um plano que não enrole o paciente, um plano que exerça a sua função dentro daquilo que é o racional. Então, você tem direito a isso, você vai ter isso. Eu, quando fui diretor, eu criei um slogan que dizia o seguinte: aquilo que você tem direito não precisa pedir, o que não tem direito não adianta pedir. Certo? Porque é verdade, eu digo que é uma coisa que ele não tem direito, e ele aí vai no juiz, vai no advogado, ele não tem direito àquilo, vai criar um processo, vai criar uma demanda, sim, né? Ele não tem direito àquilo. O que tem, não precisa pedir, você tem direito, está aqui, pô, vai embora, vai fazer o seu exame. Então é conhecer os direitos, antes de contratar. Então, o que acontece, está acontecendo cada vez mais a criação de grupos médicos para fazer a saúde suplementar, e a grande maioria não tem recurso suficiente para atender a demanda. Então, o indivíduo compra um plano de saúde pensando que o futuro dele, da família, está garantido. Não está. De repente, esse exame não tem, para fazer esse exame tem que ir não sei para onde, tem que ir para São Paulo, tem que ir para outro lugar. Aí isso é complicado. Então, o indivíduo tem que procurar, dentro do seu universo, o plano de saúde que atenda às suas necessidades com racionalidade.
Porque tem gente que compra um plano de saúde que dá direito a internar nos hospitais de primeira linha em São Paulo. É muito caro isso. Será que isso é necessário realmente? Verdade. Não sei, é uma questão de perguntar, né? O meu plano de saúde é regional. Depende muito da saúde da pessoa. Já, claro, né? Depende do exato, já depende. Tem ali, né? Sim, mas na verdade tudo isso é prevenção, né? O plano de saúde é um seguro, você compra sem estar doente. Para se ficar doente e poder usar. Você não pode comprar um plano de saúde já estando doente, né? Você é carro batido. É verdade. Você é carro batido, não existe. Você compra como seguro para usar se for preciso, né? Se eu já tenho uma doença que eu sei que vou tratar, o plano de saúde tem direito de dar uma carência para aquilo, porque é evidente, ele entra, faz o procedimento e sai. Como é que fica? Verdade. Não tem sentido. Essa é uma coisa complicada. Bom, vamos entrar no próximo assunto então, que é estética e alimentação. Mas antes eu vou soltar para vocês um vídeo, vou mostrar uma pergunta de outra leitora do nosso jornal, que é a Sara Ferreira. Vamos dar uma olhadinha. Tenho uma pergunta para o senhor. Tomar esses suplementos com proteínas e colágenos realmente ajudam a rejuvenescer? Isso faz mal? Bom, doutor, antes de o senhor responder essa pergunta, eu queria até fazer um complemento aqui da pergunta, que a gente tem visto que muitas pessoas têm recorrido a tratamentos estéticos, e a gente vê que a idade das mulheres, principalmente das mulheres, né? As mulheres cada vez mais senhoras, mais na terceira idade, estão recorrendo a suplementos, a vitaminas e tal, muitas vezes até sem o devido acompanhamento do médico, né? Eu queria saber o seguinte do senhor: qual é a melhor situação, ou como o médico faz isso, para que essas pessoas que já estão chegando nas coisas da idade, né, consigam entender isso e consigam aceitar, viver tranquilamente com essa questão da idade, para não exagerar. Inclusive tem uma piada engraçada até do Juca Chaves, o senhor gosta do Juca Chaves, né? Onde a paciente chega no consultório e fala: ô doutor, eu estou me sentindo flácida, eu estou me sentindo gorda, eu estou me sentindo feia, velha. Daí ele fala, ela pergunta: o que eu tenho, doutor? Ele fala: você tem razão. Então, é uma situação. Como é que o médico trabalha isso? Como é que no seu caso, o que o senhor sugere? Eu responderia contando outra piada que é conhecida, todo mundo já sabe, mas encaixa bem na história. O filho perguntou para a mamãe: por que você faz tanta cirurgia plástica? Por que você faz tanta coisa? Por que você pinta tanto? Era para ficar bonito, meu filho. Eu falei: por que não fica? Então, uma situação complicada. Não é o caso na nossa... Não é o caso. Veja bem, na verdade... A senhora é bonita, né? É bonita. Na verdade é o seguinte: a beleza da pessoa está na alma da pessoa, né? A pessoa é bela se ela for bela, se ela tiver encanto. Não é o detalhe físico que faz a pessoa ser mais bonita ou mais feia. A pessoa é bela no seu conjunto, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de ser, na sua maneira de tratar as pessoas, na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, na sua educação, na sua cultura. Isso que faz uma pessoa bela, não é o detalhe do nariz, o detalhe da sobrancelha que faz a pessoa ficar bonita. É natural que a mulher, principalmente as mulheres, se cuidem. Naturalmente, poxa, tem que cuidar. Se tem uma coisa feia no sentido de estético, vai lá e corrige aquilo. Eu acho isso normal. Normal até o ponto em que aquilo é normal. Não desfigurar a pessoa. Não desfigurar, não fazer botox daqui, cirurgia dali, estica daqui, estica dali, porque já tem 500 piadas também dentro desse ponto. Entendeu? Então não há necessidade disso tudo, porque se a pessoa começa a querer ficar mais bonita do que é possível ela ficar, ela acaba ficando feia. Verdade. Até porque ficando feia, porque neurotiza. Ela não tem mais limite. Como é que vai fazer? Né? Toda hora a gente vê na internet pessoas totalmente deformadas, totalmente diferente daquilo que era. Eu me lembro bem de uma pessoa que eu gostava muito quando era mocinha, era linda, Emilinha Borba, lembra da Emilinha Borba? Era tão bonita a Emilinha Borba, depois que ela ficou velhona, que ela começou a se esticar, ficou outra pessoa. Quer dizer, quem é essa pessoa? Não sei, não conheço, não sei mais quem é. Quer dizer, aquela Emilinha bonitinha desapareceu. É tão bonita uma senhora que envelhece naturalmente, bonito, né? Até com o cabelo branco é bonito. Exato, até cabelo branco. Deixar o cabelo branco, naturalmente, é uma coisa interessante. Então, veja bem, isso tudo tem um bom senso, tem um meio termo. A mulher se cuidar, a mulher fazer o seu cabelo, fazer sua unha, é uma questão até higiênica, é uma coisa interessante, é bonito.
jeito. Homem também, quer dizer, eu não gosto muito de homem que pinta cabelo, não, acho isso meio... mas tudo bem, cada um na sua. Minha mulher tem um trabalho de todo fim de semana, ela pinta um de branco, outro de preto, fica cinzento assim, então... beleza. Tá bom, e assim eu vou levando a minha vida. Mas, entendeu? Então é a questão do bom senso para que não perca o controle. Eu quero ser bonita, eu preciso ser bonita, eu preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar do meu físico, preciso ter uma aparência respeitável, digna, mas se chegar num ponto a passar do limite, fica ridículo e fica feio. Aí entra na história, porque não fica bonita já que faz tanta cirurgia para ficar bonita. Isso é uma coisa. Outra coisa que foi o começo da pergunta é se esses suplementos, se essas coisas todas fazem mal ou não. Veja bem, o organismo da gente trabalha, nós somos produtos de uma evolução. O homem chegou, a espécie humana chegou, que é hoje por uma evolução que vem de milhões de anos, que nos trouxe até agora com o nosso organismo pronto para dar suporte à nossa vida. Então, nosso fígado, nosso coração, nosso pulmão, nosso rim, nossas glândulas, nosso pâncreas, ele tem um trabalho a fazer que é para cuidar da nossa vida, entende? Então, ele está adaptado à nossa cultura. Aqui nós comemos feijão, arroz, carne, verdura, legumes, fruta, leite, ovo. É o nosso alimento básico. Que delícia! O nosso organismo está pronto para digerir esse alimento, para aproveitar desse alimento aquele que ele tem do nutritivo. Então isso é feito de uma maneira suave, tranquila, sem nenhuma dificuldade. E o organismo continua vivendo, vai vivendo bem, etc. E com a felicidade que nós temos hoje de prevenir doenças, é uma pergunta que ninguém fez, mas seria interessante. Por que a expectativa de vida está tão alta hoje, tão alta em relação ao que era 40 anos atrás? Porque há prevenção. Hoje em dia não se morre fácil. Hoje em dia se previne, hoje em dia tem vacina que não deixa as crianças morrerem. Hoje em dia tem os tratamentos precoces que faz com que a pessoa tenha sobrevida. Hoje em dia, uma pessoa que tem câncer, por exemplo, recebe tratamento para câncer e sara. Antigamente morria, câncer era condenação à morte, hoje em dia não é mais. Então hoje em dia a pessoa tem uma expectativa de vida muito maior, até porque aprendeu que exercício físico e alimentação balanceada é sadio. Então se você fizer uma alimentação balanceada, fizer um exercício físico, é suficiente para que você seja sadio, que você tenha a flacidez dos seus músculos equilibrada, a sua pele normal. Ou a pele se enrugando é uma coisa normal da vida. Esse é o ponto, isso é evidente, isso é normal. Se eu quiser ter a carinha que eu tinha quando eu tinha 18 anos, eu estou pirado. Eu não tenho a carinha, 18 anos já passou, agora eu não tenho 18 anos, agora eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho 74. Afirmão. Afirmão. Então é diferente. Então todo mundo tem que saber que os anos existem e a vida da gente é essa. É um ciclo, você começa novinho e vai morrer velhinho. Quando você morrer bem velhinho, você vai estar diferente de quando você era antes. Você não pode querer ser velhinho com a cara de 18. Até porque o físico não acompanha. Se você quiser correr 100 metros raso com 80 anos, você vai morrer no meio do caminho, porque não dá, o seu coração não tem força para isso. Cada um na sua fase, cada um no seu tempo. Então eu acho que se a gente levar a vida com tranquilidade, voltando àquele assunto que nós falamos do bem-estar físico, psíquico e social. Se o indivíduo tiver uma alimentação balanceada, se ele fizer atividade física, se ele tiver uma vida social gostosa, se ele tiver uma vida psíquica boa, ele estará sadio, ele não precisará de muita coisa. Suplementos são necessários. Se o indivíduo, por exemplo, é um superatleta, se ele tem uma atividade física muito maior do que a normal e ele precisa de mais energia, ele precisa de mais proteína, porque o gasto dele é maior. Então, se ele gasta muito mais, ele precisa ter mais, ele precisa equilibrar aquilo que ele ingere com aquilo que ele gasta. Mas o indivíduo normal, sadio, se ele se alimentar bem, com tudo isso que nós falamos, arroz, feijão, carboidratos, que tem um arroz e mais uma massa, fruta, verduras, carne, legumes, frutas, leite e ovos, que é o que a gente enxerga primeiro no supermercado, ele estará sadio, ele não precisará de suplemento nenhum. E não tendo suplemento, ele não vai exigir do órgão dele nada mais, não vai exigir um trabalho maior do fígado, não vai exigir um trabalho maior do rim, para metabolizar aquilo que ele está ingerindo. Um suplemento muito forte, ele pode ter sódio em excesso, pode aumentar a pressão. Ele pode ter proteínas em excesso, e os aminoácidos podem criar problemas renais, porque é a dificuldade do rim eliminar.
O fígado tem que metabolizar isso tudo. Então pode, evidentemente, causar algum problema no metabolismo desses suplementos pelo fígado. Então, não é necessário. Quer dizer, leva uma vida sadia e não precisa de suplemento. Se o indivíduo não se alimenta bem, isso pode acontecer na velhice, o indivíduo quando vai ficando mais velho, ele começa a ter anorexia, começa a ter dificuldade. Então suplemente uma vitamina para esse indivíduo, um produto proteico para esse indivíduo, mas um suplemento que seja um pouquinho a mais do que aquilo que ele está ingerindo, que seja dentro daquilo que ele deveria ingerir. Entendi. Aí tudo bem, ele vai bem, ele desenvolve, ele vive. Eu não adoto, não recomendaria suplementos fortes, aquelas latas desse tamanho, caras pra caramba, para todo mundo tomar aquilo, porque não é necessidade. É besteira, é bobagem, não é para todos. Pode até ser o contrário. Filho. Pode até fazer mal. Queria aproveitar que o senhor falou sobre o avanço da medicina hoje e vamos só colocar um vídeo para vocês e a gente já volta na pergunta, vai ficar melhor. Dr. Paulinho Pereira, sou Guilherme, psicólogo aqui de Taubaté. Gostaria de uma informação a respeito da eutanásia. O que o senhor considera certo e errado? Bom, então eu queria complementar aqui a pergunta, porque a gente vê que essa questão da eutanásia, existem as leis, né? Mas para deixar o senhor mais à vontade para responder, queria saber a sua opinião sobre isso daí, porque o Código de Medicina tem lá suas regras também, fora a lei e tudo mais. Mas qual é a sua opinião em relação a isso daí? Veja bem, é um tema terrível, né? Um tema muito ruim de abordar, porque a gente está discutindo a situação final, onde está criando um tormento muito grande para a família, um sofrimento muito grande e difícil de resolver, é muito complicado. Isso aí é um tema que eu acredito que nunca chegue num consenso, porque é muito difícil. A eutanásia, como lei, não existe, quer dizer, ninguém tem direito de tirar a vida, ninguém tem direito de provocar a morte de alguém por qualquer motivo, por qualquer razão. Mesmo que você detecte que há um sofrimento intenso, você não tem direito de tirar a vida dessa pessoa. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar aquela família, aquela pessoa, o próprio paciente. Como é que está o paciente? Quer dizer, ele está sofrendo, tem solução aquilo que ele está passando, vai ter remédio, ele vai se beneficiar de alguma coisa, ou quanto mais ele tiver ali naquela cama, vai ser mais sofrimento, mais dor, mais tristeza, mais lamento, mais despesa, tudo isso ruim, tudo isso negativo. Quer dizer, eu deixo para cada um ter a sua consciência disso. Do seu ponto de vista legal, não podemos fazer eutanásia. O que existe, já mais, vamos dizer, mais ameno, é a situação de você permitir que a morte ocorra naturalmente, quer dizer, sem interferir naquilo, sem acelerar, mas também não tentar segurar, deixar que a coisa aconteça mais tranquilamente. E, antes de tudo, precisa, naturalmente, estar naquela condição. Quer dizer, não é um doente que está passando mal com alguma coisa que vai morrer, não é isso. É o doente terminal, com todas as características clínicas de um doente terminal, tudo constatando que ele não tem solução, que o problema dele é irreversível e que aquilo representa sofrimento, representa dor, representa angústia, e para ele próprio, se é que ele esteja sentindo alguma coisa, às vezes o doente nem está consciente mais, ele está sem consciência nenhuma e ali criando um tormento para aquele corpo inerte, sem solução. A própria família, quer dizer, a família vê uma pessoa numa situação daquela e não ter como resolver o problema. É um assunto que eu deixo em aberto, sinceramente, eu não emitiria uma opinião a respeito disso com firmeza, porque é muito contraditório. Pergunta difícil, né? Muito. Ia deixar na mão de Deus, né? Tem coisas, até certas respostas, deixar na mão de Deus. Né? Bom, professor, você era professor também? Não, eu não sou. Quer dizer, dei aula, mas nunca fui professor. Dei aula na faculdade com muito orgulho, mas eu era assistente voluntário, não era professor. Nunca fiz carreira profissional, carreira universitária. Bom, então eu queria aproveitar, pedir para o senhor deixar a sua sugestão, os seus conselhos para quem está querendo entrar na medicina hoje.
para quem está começando a estudar, para quem está se formando, para quem está pensando em ser médico? Queria sua sugestão para essas pessoas. Bacana, interessante isso. A minha sugestão é a seguinte: primeiro que estude muito. Você que está fazendo vestibular, mete a cara, estude mesmo, faça como eu, 14 horas por dia, senão não entra na faculdade. E se entrar na faculdade, procure aprender tudo aquilo que está sendo ensinado. Tudo aquilo que está sendo ensinado hoje, você pode perceber que aquilo, achar que aquilo é bobagem. Por que eu vou saber anatomia do dedo? Mas no futuro, quem sabe você vai ser um cirurgião de pé e vai ter que mexer com esse dedo. Ou você está num local qualquer que alguém vai ter um problema nesse dedo e você não prestou atenção naquela aula lá atrás. Então você não sabe como resolver. Então tudo aquilo que faz parte do currículo é importante. Tente aprender tudo, tente aprender o máximo possível. Se você tentar aprender o máximo possível, você vai sair da faculdade tendo aprendido o necessário. Se você relaxar, você fica abaixo do necessário. E se você ficar abaixo do necessário, você pode ser um profissional que gera desconfiança, um profissional que não vai ser adequado para você trabalhar. Você vai ser carente como profissional. Então estude muito, estude sempre, se dedique sempre. Medicina você vai estudar por toda a vida. Eu ainda hoje leio assuntos médicos, ainda procuro na internet assuntos médicos que são importantes. Quando tenho uma dúvida, não tenho nenhuma dificuldade em procurar a solução para aquela dúvida que eu tenho, porque as coisas evoluem. Uma coisa que era verdade absoluta quando eu me formei, hoje não é mais. Então as coisas você tem que estar atualizado, você tem que estar sabendo a evolução daquilo, tudo que é apresentado, a evolução da medicina. E você se formou, meu querido, vai trabalhar, vai ser correto, vai atender bem seu paciente, vai fazer sua vida. Você já foi um bom aluno no vestibular, você já foi um bom aluno na faculdade, você já aprendeu o necessário. Agora exerça a profissão com decência, seja uma pessoa respeitável, respeite o seu paciente para que você seja respeitado pelo seu paciente. Crie entre você e o seu paciente a relação médico-paciente, que é fundamental, é essencial para que aquele atendimento tenha evolução boa, para que aquele atendimento seja proveitoso. É essa mensagem que eu deixo a você vestibulando, a você estudante, a você médico recém-formado. Bom, muito obrigado então, Dr. Paulinho Pereira, de Taubaté. Muito obrigado por você que ficou com a gente durante a entrevista. Queria agradecer muito também ao Marcelo Miguel, que está produzindo essa gravação com a gente, um grande cinegrafista e produtor. Um abração para o Marcelo, sucesso aí. E se você gostou, lembra de dar o seu like, aperta o joinha, deixe seus comentários. Quem sabe você pode até fazer novas perguntas para a gente poder ter oportunidade de trazer o Dr. Paulinho Pereira mais uma vez aqui para o canal Jornal BR News, tá bom? Se inscreva também. Muito obrigado, valeu, tchau.